Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a Nayana. Vou contar um pouco da minha história, do meu sonho para o mundo, do meu propósito, até chegar na criação da marca do Imagina Ser. Há 22 anos atrás, despertou em mim um grande sonho para o mundo, mudar o mundo com as crianças. Eu tinha certeza que a gente mudaria esse mundo com as crianças há 22 anos atrás, no momento em que uma criança sentou no meu colo para escutar uma história, quando eu fazia parte de um projeto chamado Biblioteca Viva, da Fundação Abrinq, em que eu mergulhei no universo imaginativo e criativo das crianças, criei um vínculo afetivo com as crianças, falei, nossa, que incrível, a criança tem um potencial inimaginável e como que ela tem a força de conectar as pessoas em prol de uma mudança. E a partir de então eu nunca mais saí dessa caminhada. Eu sempre fui uma criança que nunca me adaptei muito ao formato tradicional de escola. Eu sempre acreditei que a gente podia aprender pela experiência, pela vivência. Tanto que nas minhas brincadeiras de criança eu gostava muito de não brincar com brinquedos tradicionais e sim criar experiências para minha família. Então eu bolava uma experiência e cobrava ingressos de 50 centavos para minha família e a partir desse dinheiro eu comprava alguns elementos para investir numa próxima criação, numa próxima experiência e gostava muito de caminhar pela cidade com meu avô. Eu gostava muito de viver a cidade e quando eu vivia a cidade é como se meu olho piscasse e abrisse e já imaginava novas coisas, né? Novos formatos de prédios, de casas, uma cidade colorida. O meu pai é arquiteto, então eu sempre provoquei ele nesse sentido. Por que que tem que ter a mesma forma de janela, a mesma forma de escola, o mesmo balanço, o mesmo trepa-trepa? Por que que a gente não poderia inovar na formação das formas arquitetônicas e principalmente trazendo o elemento da cor? E aí eu segui muito o caminho nessa jornada, fui fazer saí do colégio, fui fazer faculdade em ciências sociais, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiária num projeto chamado Orçamento Participativo da cidade de São Paulo, e onde eu percebi, né, eu tive contato com a população, tocando de campainha em campainha, e eu percebi que um documento frio e burocrático não era convidativo e acolhedor para que as pessoas pudessem participar das assembleias. Foi aí que surgiu a minha primeira ideia de criar uma história em quadrinho, né? Eu fiz uma primeira história em quadrinho. Foi minha primeira experiência de criação em quadrinhos. Eu convidei na época um primo meu para fazer a parte gráfica. Levei o boneco para a prefeitura falou: a gente não tem dinheiro. E aí foi minha primeira experiência de ir atrás de uma captação, onde eu fui atrás de uma empresa chamada Tejofran. A Tejofran fez 30 mil exemplares desse gibi, e aí foi onde eu consegui engajar e aumentar o número de pessoas na Assembleia. Por conta dessa experiência, numa das assembleias, uma diretora da escola, de uma escola chamada EMEI Inácio Henrique, em Moema, me convidou para fazer um piloto na escola dela. E foi muito interessante. Eu convidei o meu avô, que sempre foi um grande artista com as mãos. Ele pega qualquer foto e faz maquete, casinhas. E ele fez a maquete da escola e eu comecei a fazer o primeiro método do meu método de escuta das crianças nessa escola, onde a criança interferia na maquete e eu fui desenvolvendo uma série de outras atividades para extrair da criança a transformação do espaço físico e como é que ela contribuía para o projeto político-pedagógico da escola. Foi muito interessante. Depois de um ano, a diretora convida essas crianças que já não estavam mais na escola para verem as transformações do parque que elas conseguiram. A gente conseguiu conectar com a subprefeitura, o subprefeito na época, para transformar a cor da calçada, o entorno da escola. Então, foi minha primeira conquista das crianças, né, nessa escola. E aí, depois dessa experiência, eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso em Sociologia da Infância, onde também eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto do Orçamento Participativo Criança, na época, uma parceria com o Instituto Paulo Freire, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias escolas, a maior parte das escolas aqui de São Paulo, e coordenar e desenvolver o método de aplicação desse método nas escolas, e foi onde eu percebi que o método aplicado era de adulto, né, assembleia de votação, levanta a mão, e que não era o universo das crianças, e que as crianças estavam trazendo outras formas de comunicação, como música, teatro e dança, e ninguém estava olhando para essas formas de comunicação. Foi quando eu comecei a olhar para isso, estudar sobre isso e trazer essa linguagem das crianças.
foi quando eu decido estudar sobre sociologia da infância no meu trabalho de conclusão de curso, aquele momento que você acha que você descobriu a roda da vida, mas alguém já pensou sobre isso, que era não estudar a criança nem na psicologia, né, e nem na pedagogia. E aí eu resolvo estudar a criança como um ator social que pertence naquele momento presente, com direito à voz, à visibilidade e com direito à participação. Mas uma participação que fosse condizente com o universo dela, da vida dela, do universo imaginativo dela. Foi nesse momento que eu descubro um curso em Portugal, na Universidade do Minho, chamado Sociologia da Infância, com um professor que é a grande referência, o pioneiro nessa área, chamado professor Manuel Sarmento, do qual ele se torna meu orientador depois do mestrado e depois um grande amigo. Eu vou para Portugal e vou fazer o mestrado. E em uma das minhas leituras, num apartamento onde eu morava, num livro de Lúcia Rabelo, Aventuras Urbanas, eu vejo as crianças ressignificando as linhas de estacionamento do supermercado, do Macro, e falo, nossa, que incrível, a criança não é convidada a pensar no espaço urbano, mas ela se autoconvida a participar através da sua brincadeira e da imaginação, assim como a água da fonte, que desenha no chão, a água vira caneta, o chão vira papel, o poste vira uma grande escalada, o banco vira um barco. E eu comecei a estudar essas formas, comecei a observar essas formas como as crianças se relacionam com a cidade, muito por registro fotográfico, e fui registrando como que a imaginação delas interferia num espaço não pensado por elas. Depois eu fiz um piloto num parque, né, trazendo meu pai como arquiteto, de como que ele poderia traduzir a imaginação das crianças em transformação arquitetônica de um parque, e volto para a EMEI Inácio Henrique para fazer um trabalho também da gente transformar o espaço da escola. Depois desse período do mestrado, eu volto para o Brasil, onde eu faço, na verdade, meu maior network em relação à infância, porque eu queria muito, muito compartilhar esse sonho com as pessoas. Ninguém respondia meus e-mails, então eu comecei a escrever para todo mundo que trabalha com infância, hoje pessoas que eu super tenho contato, mas que na época nem respondiam meus e-mails. Eu falei, tenho duas opções, eu enterro meu sonho ou eu vou atrás do meu sonho. E eu resolvi ir atrás do meu sonho, a percorrer as ruas da cidade de São Paulo, tocar a campainha uma a uma, e numa dessas portas, uma porta se abriu, que foi a Dona Ana. A Dona Ana falou, vem aqui, vou te convidar para tomar um café com bolo, tem muitas crianças aqui na rua, eu vou convidar as crianças, você faz a oficina no meu quintal. Eu queria imaginar uma praça que ficava na frente do quintal da Dona Ana com as crianças. E aí foi minha primeira experiência de praça, né? Eu tenho até hoje aqui guardado todos os inícios do método que eu comecei a desenvolver nesse período. Foi muito interessante. E depois dessa experiência, eu fui para uma escola, duas escolas, e fui convidada com o meu primeiro patrocinador, que foi em 2014, a Unada Way Brasil, me chamou para fazer a transformação do espaço físico e do projeto político-pedagógico com crianças de 3 anos, incluindo as famílias e engajando os professores e conectando com o bairro, em 6 escolas. Então, foi a minha grande experiência de integração, escola, bairro, família, professor, e realmente viabilizar as ideias das crianças. Ainda tinha uma rede de conexão com as empresas parceiras do Onadate Way Brasil, em que participavam também como voluntários do processo, também apoiando a realização da ideia das crianças. E aí foi essa primeira experiência. Depois eu fiquei um tempo no Instituto Brasil Leitor, onde eu pude ter a oportunidade de percorrer o Brasil, conhecer praticamente a maior parte das escolas públicas do Brasil, principalmente da educação infantil, onde eu desenvolvi para eles um método do projeto que eles tinham, chamado Biblioteca da Primeira Infância, que integrava mobiliários na altura da criança, com livro, com brinquedo, de uma forma bem diferente, interativa, e não havia a participação das crianças na construção desse espaço, onde eu trouxe essa visão. E toda a parte de formação dos professores, eu fui ajudando a desenvolver toda essa metodologia, e tive a oportunidade de levar para eles um projeto que eu desenvolvi, chamado Brinca Lendo, Leitura e Brincar, no espaço público, em que começou na Rua da Barra Funda, muito tímido, com 8 crianças, e depois eu fui conseguindo apoio da Vale. Isso foi percorrendo algumas cidades do Brasil, com mais de 1.000 crianças, uma equipe de 70 pessoas. E aí, depois dessa experiência do Instituto Brasil Leitor, eu dei consultoria para alguns lugares, para a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal. Eu começo a entrar nesse universo
de política pública, de ajudar alguns vereadores a construírem as políticas públicas. Eu vou para Brasília, começo a conversar com os deputados, com os senadores, né, levantando essa bandeira da importância da escuta das crianças para a construção de política pública, para que não seja construída para as crianças, e sim com as crianças, e que a gente conseguisse criar um método que a gente mergulhasse no universo imaginativo das crianças. Foi aí que a Secretaria da Criança me convida para fazer essa aplicação do método em uma escola. Eu fico 2 meses em Brasília. É muito bem sucedido o método, tem alguns vídeos que contam essa experiência, depois eu posso mandar aqui. Essa experiência na época foi sancionada pela presidenta Dilma e começou a ser referência para alguns municípios. E quando eu volto para São Paulo contando essa experiência, eu dou uma palestra e numa das minhas palestras uma pessoa que trabalhava com a Ana Estela Haddad fala: Nayana, que interessante, vamos fazer uma praça e vamos fazer a escuta das crianças nos cortiços da Rua do Glicério em São Paulo, seria muito interessante. Eu falei: seria muito interessante. Mandei o projeto, eles falaram: a prefeitura não tem dinheiro. Eu falei: muito menos eu, tô desempregada, não tenho recurso, mas algo em mim me tocou e que eu deveria seguir esse caminho. E eu falei: como é que eu faço para chegar na Rua do Glicério, no cortiço 599 que vocês estão me falando? E aí eu fui conectada com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito, muito insistente. Eu acho que quando eu tenho um sonho, um propósito, não existe não dar certo. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até o fim, até conseguir. E aí eu fui com muitas tentativas na Secretaria de Habitação até conseguir alguém que me levasse no cortiço 599. Quando eu entro lá, eu sou muito tocada pela realidade em que vivem as crianças. Aquilo me tocou profundamente, né, ver a situação totalmente desumana no meio do rato, do esgoto, de uma violência muito grande. Mas quando eu cheguei lá, eu já consegui ver uma potência muito grande no território, nas crianças e nas famílias. Eu já conseguia ver a beleza lá onde ninguém via. Eu já começava a ver aquele espaço transformado. Eu não sabia como ia conseguir, mas eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. E aí foi que eu fiz meu primeiro movimento de começar a fazer a leitura, criar o vínculo afetivo da experiência que eu vinha, da Fundação Abrinq, da Cor da Letra, do Instituto Brasil Leitor, que é criar o vínculo afetivo através da leitura. Eu comecei a ler para as crianças numa situação de muito caos ainda, no meio dos corredores, onde as crianças eram muito violentas, ainda brigavam muito no meio do rato, do esgoto. E eu descobri uma praça. No que eu descobri uma praça, eu falei: que incrível, as crianças não têm onde brincar, vamos fazer algo nessa praça. E nesse momento, eu tinha um amigo que estudava na Belas Artes, ele falou: Nayana, eu posso te conectar com a Denise, a que dirige o programa de extensão, depois e você vê no que dá. E aí eu escrevi para ela, ela adorou, ela falou: em uma semana a Nayana já manda a proposta, vamos ver o que acontece. E ela me conectou com a Patrícia Cardim, né, que uma das donas da Belas Artes. O projeto foi aprovado, eu criei uma rede de pessoas multidisciplinar e iniciamos um curso com 8 alunos para que eles pudessem ir ao território, pudessem ir ao Glicério, escutar as crianças e criar um projeto inovador de mobiliário para a praça muito diferente do que existia, do que existe hoje em termos de espaços lúdicos para a criança. A coisa foi crescendo. Eu sempre digo que a gente tem um poder inarrável, não é exclusividade de uma ou duas pessoas, mas todo mundo tem essa força, todo mundo tem esse potencial imaginativo. Quando a gente cria na nossa mente e a gente coloca o passo no movimento, a coisa acontece. Então, eu pus o movimento e, de repente, a gente conseguiu criar um evento, chamar a todos os secretários, o prefeito, a primeira-dama, as famílias, houve um engajamento ali, teve um evento de apresentação do projeto da praça, os alunos da Belas Artes. Foi muito interessante esse processo. E depois desse momento eu consegui apoio de uma fundação chamada Fundação Bernardo Van Lier, em que eu tive a oportunidade de montar uma equipe e conseguir, de fato, criar uma transformação no bairro do Glicério. Foram 2 anos. Eu não tinha nada para mostrar ainda, não tinha livro como eu tenho hoje. Eu tinha eu tinha a certeza de que aquilo ia acontecer e tinha que convencer os professores. Eu comecei com um professor acreditando, que começou a caminhar com a gente pelo bairro. A gente fazia uns cortejos musicais, eram 8 crianças muito pequenas, de 3 anos. Depois juntou mais um grupo de professor, mais outro. De repente, a gente criou uma rede da EMEI MFC, e eram mais de 1.000 crianças
participando, a gente tinha os cortejos musicais, os professores participavam de formações muito interativas e lúdicas, eles cada vez pediam mais, né? Cada sábado eles queriam cada vez mais e mais. E a gente começou a trazer empresas como a Coral, mais de 16 organizações que pudessem levar arte, música, dança para o território. Criou um grupo de jovens, moradores do bairro, que eram conectados com a Secretaria da Cultura. Começaram a ter os primeiros shows com os próprios moradores, né, valorizando a potência local, os que não tinha, os caminhões de lixo, as lixeiras dos recicláveis. E aí foi criando uma rede muito grande, como se o Glicério pudesse ser uma grande oportunidade, as pessoas viverem os seus sonhos, acreditarem que os seus sonhos são possíveis, e elas realizando os seus sonhos, era possível a gente estar em prol das crianças, né, em prol da transformação de um bairro. Como é que a questão da violência era diminuída por toda essa rede. Então, como que a gente colocando a criança no centro da transformação, a gente juntou os maiores egos, a gente juntou todos os setores da sociedade. Foram mais de 120 artistas grafiteiros, as escolas, a saúde, os secretários, as subprefeituras, as empresas, as universidades, os estudantes. Então, muita gente passou por lá e tudo isso para mostrar a potência grande que as crianças têm. Toda essa experiência foi contada num livro, eu acho que você vai ter a oportunidade de tê-los em mão, mas o que nós fizemos? As ruas que eram dominadas pelo lixo e pelo tráfico viraram espaços mágicos, né? Castelos, lagos, para que as crianças pudessem voltar a ter a oportunidade de sonhar, de imaginar, ter espaço para brincar. Aqui é um dinossauro com cauda de mar. Quem disse que a gente não pode ter dinossauro com cauda de onda do mar, né? A criança quer subir, descer, escalar, mas ela quer, é um dinossauro que quer ter um mar. Então a gente foi traduzindo a imaginação das crianças. Os personagens, elas pintavam nos muros, pintavam nas casas. Os grafiteiros também traduziam os desenhos das crianças. Aqui é uma das casas. Foram mais de 120 casas, 4 vielas, 4 escolas. E tudo isso está registrado e publicado nesse livro chamado Cidade que Brinca. Eu convido o Francisco Tonucci, uma das grandes referências da Itália em relação à cidade amiga da criança. Eu vou atrás de uma editora, a editora Paulo Stop, para fazer 6.000 exemplares. Eu não tive um lançamento de um livro, né? Alguém falou, vem cá, Nayana, agora o mundo vai conhecer a sua história. Eu não tive isso, então eu fui atrás do meu próprio lançamento, eu lancei de forma independente, nas ruas, no ônibus, no metrô, no trem, na padaria, no cinema, onde você possa imaginar. Eu contava essa história, dava o livro para a pessoa achava meu nome na rede social e falava, Nayana, meu sonho é igual ao seu. E eu falava, então vem na minha casa tomar um café. E aí eu convidei mais de 200 pessoas desconhecidas nesse lançamento independente para tomar um café na minha casa, embarcar no sofá da minha sala. O meu prédio chamava Dreams. Todo dia eu tinha que lembrar dos meus sonhos, as pessoas entravam nesse prédio dos sonhos. E lá eu inicio a marca do Imagina Ser. Quando eu andava no bairro do Glicério, eu falava, gente, imagina se aqui tivesse um castelo, um lago, um dinossauro. E eu comecei a olhar, porque o ser tinha uma potência inarrável. Que todo o ser que a gente quer ver no mundo, o ser de consciência, de cidadania, de cooperação, de compaixão, de coração, né? Ele só vai iniciar com a conexão, o grande ser de conexão, com a conexão com a criança, com a nossa criança, que em algum momento a gente esqueceu ela, se desconectou dela, e a gente precisa despertar. E com a conexão, de fato, né, com as crianças, que é esse grande potencial criativo, imaginativo e de humanidade, de solidariedade, de cooperação, de pensar no próximo. E aí foi que surge a ideia de criar um foguete, porque eu pensei como é que a gente pode espalhar isso rapidamente pelo Brasil e pelo mundo, e o foguete representa isso. E a ideia do Imagina Ser, a ideia de criar uma personagem, né? A Nayaninha, para que as pessoas pudessem se inspirar nessa minha trajetória, nessa minha história, e que pudessem também fazer criações, inovações que pudessem contribuir para o mundo, pensando em soluções criativas e inovadoras. Eu começo a estudar bastante sobre os indicadores de uma cidade amiga da criança, porque também o projeto do Glicério ele se torna uma referência da Urban 95, da Fundação Bernardo Van Lier, onde vários municípios hoje, atualmente, do Brasil, adotam esse método, e fora do Brasil também.
E aí eu começo a estudar os indicadores da Unicef, da Cidade Amiga da Criança, e também junto com as ODSs, e falo como é que a gente pode agora transmitir isso para as crianças. Os indicadores, eles têm que estar expressos em personagens, e de uma forma muito divertida e lúdica. E que a criança possa aprender, não simplesmente ver um desenho animado, mas que não traz, às vezes, uma contribuição de reflexão, de pensamento. Como é que a gente faz um desenho animado que seja educativo e mais que também não fique só na tela, que ela esteja conectada com a vida real, que a criança possa ser a protagonista de fato da transformação e possa intervir na sua realidade. E aí que surge a ideia, né, de criar 6 personagens. Então eu tenho o Abraçolildo, que é esse peixe-boi que trabalha com emoções e afetos, o Faronildo com mobilidade, o Colorido com arte e cultura, a Vassorilda com reciclagem e sustentabilidade, a Florilda com natureza e brincar, e a Frutonilda com vida saudável, corpo e mente. E aí nascem esses 6 personagens, e as pessoas que embarcavam no sofá da minha sala, eu imaginar que começou com isso, tá? Começou com esse foguete, com essa máscara foguete, pra gente aprender a ver o mundo, ver o bairro de uma nova perspectiva, de uma outra maneira. Foi quando eu criei uma cartela de caça ao tesouro, para que essa visão das pessoas fosse de uma forma divertida. Como é que a gente embarca num foguete, caminha pelo território, numa brincadeira de caça ao tesouro, muito simples? Onde tem ponto de ônibus, onde tem biblioteca, onde tem flor. E as pessoas vão descobrindo coisas que elas nunca tinham parado para ver. E começam a descobrir que não precisa ter medo da cidade, não precisa ter medo do outro ser humano. E aí começam a ver como é que você cria um vínculo e uma conexão com as pessoas. Então as pessoas, quando você cria um vínculo, falam: nossa, moça, me ajuda, só falta essa flor para ajudar aqui. Tinham pessoas que abriam a porta das suas casas para ajudar a gente a procurar a flor. Então, como que as pessoas foram vendo que é possível fazer esse tipo de conexão? E aí comecei no sofá da minha sala, até que eu resolvo fazer uma primeira calçada. Eu sabia que o produto tinha que ser construído com as pessoas, tinha que fazer sentido para elas. Eu tinha que primeiro sensibilizar as famílias para chegar nas crianças. E aí eu descubro também que eu precisava fazer isso num bairro de zona de segurança, né, para as famílias, e num lugar conhecido. Foi quando eu faço uma parceria com o Instituto Singularidades e começo a criar o primeiro grupo de família e descubro que é possível fazer um brand de marca do Imagina Ser na cidade. Como o Imagina Ser nasce, com esse grande propósito de transformador da cidade. Então, como é que a marca do Imagina Ser está presente nos espaços públicos? E aí eu descubro que os comércios têm interesse em receber as pinturas nas suas fachadas, nas suas calçadas. Eles começam a pagar a tinta por essa pintura, por essa grafitagem. E eu começo a colocar os personagens e o foguete espalhado em vários lugares de São Paulo, em vários muros. E começo a desenvolver a experiência do dia do Imagina Ser oferecido para as famílias, em que os 2 anos do Glicério são transformados em 2 horas e meia, onde as famílias entram num foguete com toda uma ambientação, com toda uma narrativa. Ela tem que aterrissar num lugar, que na verdade é o bairro, onde ela faz o caça ao tesouro. Ela se conecta com uma outra família que ela não conhece, mas rapidamente elas ficam amigas nessa viagem. Elas vão juntas nesse caça ao tesouro, elas criam um personagem que vai ajudar aquele bairro, misturando diversas partes de animais. Então, a partir do que ela viveu, ela desenvolve o olhar criativo, desenvolve o olhar cidadão e recebe um kit de pintura do Colorildo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Recebi um kit como esse. A gente deixava os muros preparados, pintados em histórias em quadrinho. E um kit como esse, a criança já aprendia a experiência das cores. Então ela misturava, colocava tinta branca, os corantes, misturava e passava os seus personagens para os muros. Depois tem um vídeo que eu posso compartilhar aqui também, que mostra um pouco dessa experiência. E assim nasce a história do Imagina Ser. A gente começa a chegar nas primeiras escolas. O Colégio Miguel do Cervantes começa a ser o primeiro colégio pagante que faz essa experiência com as famílias no muro do Hospital Infantil Darcy Vargas. Depois o Colégio Equipe, inclusive o colégio onde eu estudei. A gente faz uma UBS, uma unidade de saúde, junto com os alunos. Depois eu ganho um prêmio do Brasil Foundation, onde eu convido as famílias do Gerando Falcões a participarem. A gente faz uma viela do lado da sede do Gerando Falcões.
E com esse prêmio eu faço uma segunda escola pública no Butantã, na frente da Praça Elis Regina. E depois o poder público começa a ter interesse e faz a primeira compra do Dia do Imagina C, em que a gente faz na subprefeitura do Butantã, com os funcionários do Descomplica, junto com as escolas do entorno. E pouco antes da pandemia, eles queriam escalonar isso para todas as unidades do Descomplica, acho que para mais 8 unidades que eles tinham. Mas aí veio a pandemia, foi interrompido. Quando as pessoas começam a conhecer o Dia do Imagina C, ver valor nisso, é o momento da pandemia. A gente eu ainda fui muito procurada pelo SESI, por Prefeitura de Búzios, por vários outros lugares com interesse no Dia do Imagina C, a Mepobera, Luminova. Mas a gente não dá para dar sequência, né, nessa experiência. Foi quando eu resolvo mudar, né? Eu resolvo também fazer uma primeira sala do Imagina C, que foi apoiada pelo poder público também, dentro de uma comunidade, no meio da pandemia, com a ideia de criar um novo formato de educação e de aprendizado, né? A partir dessa experiência, aprendi muito também a questão da viabilidade de criar um espaço, e aí eu faço um novo teste junto com a Nadetway Brasil. A gente faz 13 cidades 13 escolas em 11 cidades do Brasil, em que, em vez de ser uma sala adesivada, como era na comunidade, eu transformei isso numa mala. Acho que ela tá aqui. E dentro dela tinha um kit, ó, aqui é um totem, tá vendo, do foguete, mas eu desenvolvi um cenário mesmo com os personagens. É um cenário dobrável, ele fica um quadrado, tem o tapete ilustrado das poltronas, e cria-se uma ambientação lúdica para que façam atividades com os personagens. E aí, a partir disso, agora no momento atual, que a gente está do Imagina C, a gente está desenvolvendo um programa para as escolas bem diferente, bem inovador, começando com a idade de 4 anos, que a gente possa ir crescendo isso na faixa etária, mas que seja um programa que dê voz e vez para a criança, que conecte a realidade e a imaginação, o ideal e o possível, e a ideia e a realização. Então, as crianças, fazer com que a criança caminhe uma jornada. A gente está desenvolvendo 36 episódios agora, são 6 séries, cada personagem tem sua série, e cada personagem traz 6 episódios. Ele vem num crescente, né? A criança vai aprendendo a ver o mundo de uma forma diferente, e ela vai percorrendo o caminho do planeta do Imagina C, que é esse planeta totalmente novo, inspirador, onde tudo é maravilhoso, onde cada personagem tem seu espaço. O colorido tem o ateliê de artes, tem o centro de reciclagem da Vassorilda, tem o restaurante da Frutanilda, tem a horta da Florilda, tem a casa afetiva do Abraçolildo. E a criança tem esse aprendizado no planeta, depois ela vai para casa, ela vai para a escola, para a cidade, para o bairro, para o mundo, e ela volta para o planeta para ela criar um produto inovador e transformador, que ela possa dar uma solução para o problema que a gente vai colocar e que ela possa, de fato, criar um produto que solucione essa questão. Então, a gente está trabalhando também com 2 linguagens, né, nos episódios. A gente está mesclando a realidade de imagens da casa, da cidade, do bairro, com a animação dos personagens, para fazer realmente essa transposição. E vamos trazer essa mesma linguagem para a plataforma, né? Como é que a gente transita nesse universo, como é que a plataforma conta uma história, como é que a criança aprende pela narrativa, né? Por uma história. Como é que ela aprende pela imaginação? E que a imaginação não fica só na imaginação. Como é que ela vai para o campo da ação, da realização? Como é que a gente trabalha com um grande triângulo chamado ação, sentimento e pensamento? Então, hoje a gente tem os personagens do Planeta do Imagina C que trazem o pensamento, a Nayaninha que traz a ação, e a parte do sentimento, que é um personagem que chama Dona Cora, que é um personagem com cabeça de coração. Ela ajuda a Nayaninha nas reflexões, nos pensamentos. E a gente tem 3 objetos principais que vão estar no kit físico que a criança recebe, que é a máscara do foguete, que é similar a essa, mas ela pode brincar de mudar as cores. Como é que é ver o mundo mais ampliado, como é que é ver o mundo menor, o que eu enxergo no zoom. O coração, que é esse símbolo de conexão, e um relógio, que ele é o objeto de conexão com o planeta e com os personagens.
E aí, cada episódio vão trazer 2 atividades para serem feitas. E a ideia é que todos esses produtos de inovação das crianças, a gente cria uma rede de compartilhamento. Como é que a gente cria a maior rede social de imaginação e transformação? Como é que a minha imaginação, que está isolada aqui na minha casa, possa se conectar com a sua, com o do João, com o do José, e a gente criando uma rede em prol de soluções. Como é que a gente traz cada vez mais a inovação para o mundo? A gente fala muito de inovação, mas a gente pouco faz na prática a inovação, né? Eu digo que a inovação é você ficar totalmente fora da sua zona de conforto, é você se abrir para o desafio. E como é que a criança, vivendo isso desde cedo, ela se torna um adulto muito mais criativo, muito mais propondo muito mais coisas, né, pro mundo, a gente sair do mesmo que a gente anda fazendo, mas que a gente consiga criar pessoas mais ativas, mais proativas. Eu acho que esse é o meu grande sonho, assim, de ver no mundo, é ver que a imaginação tá na cabeça de todo mundo, ela só precisa ser despertada, ela só precisa você lançar uma ideia e falar, nossa, eu não pensei nisso, juntei com a ideia do outro, mas nós estamos isolados, a gente precisa conectar as nossas mentes, a gente precisa conectar as nossas criatividades, a nossa imaginação e colocar isso a serviço do mundo. A gente tem muitas questões do mundo, mas que isso seja leve para as pessoas, que a gente possa fazer isso de uma forma leve, prazerosa, e a gente colocar isso realmente às nossas mentes, e principalmente das crianças, que daqui para frente não vai ter mais empresa que isso sustente no mercado que não estiver sendo inovadora, né? E inovadora que eu digo que hoje as pessoas às vezes acham que a inovação é você fazer um e-book, fazer uma página que vira e fazer um barulhinho. Então, realmente inovar. Inovar é você ser ousado, você ser corajoso. Como é que a gente cria uma sociedade corajosa, ousada, né? É assim que a gente vai transformar e acabar com os grandes problemas que a gente vive nesse mundo. Então, é um pouquinho... Desculpa, tá muito longo esse vídeo, mas eu quero super te conhecer pessoalmente. Você está muito convidada a entrar nesse foguete, né? E cada vez mais, quanto mais pessoas a gente tiver pensando sobre o Imaginascer, mentes diferentes, habilidades diferentes, a gente gosta muito disso, é super muito bem-vinda. Eu tenho certeza que com toda a sua experiência, que o pouco que o Noemi me contou, e que eu li um pouco sobre você, dentro da área da educação, eu acho que pode ser muito rico e que a gente possa juntos levar a Imaginascer para todo o Brasil e para o mundo, né? Eu sou uma pessoa muito ousada, o sonhar grande e o pequeno dá o mesmo trabalho, então por que não sonharmos grandes e fazer com que o Imaginascer se espalhe por todo o Brasil e por todo o mundo, né? E que a gente traga realmente uma marca de transformação, deixe um grande legado aí para o nosso planeta. Fico à disposição para a gente tomar um café e a gente se conhecer pessoalmente, tá bom? Um beijo.